sozinha. E aí eu vou pedir pra
Mãe Santíssima, intercessora nossa, envolva-nos com seu manto bendito e sagrado. Mãe dos aflitos, dos desvalidos, nos socorra, Senhora. Que o nosso coração esteja no vosso coração. Que, envolvidos pelo vosso amor, tenhamos coragem para prosseguir na luta diária, abastecidos na vossa fé, amparados por vosso amor infinito. Que vossos olhos nos alcancem a todos, nos cuidando e fortalecendo, na certeza de que não estamos sozinhos. Envolva-nos, Senhora, segura a nossa mão, para que na vossa companhia, com Jesus, Deus Pai, de infinita misericórdia no nosso coração, estejamos no caminho certo, a caminho, caminhando, sabendo que estamos amparados, sabendo que estamos cuidados, que estamos nas vossas mãos. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mas no final eu preciso de 2 slides desse, que chama uma triste história, uma história triste, uma coisa assim. Com as vibrações dessa prece, que Márcia tão sensivelmente endereçou ao coração de Nossa Senhora, nós rogamos proteção para todos nós, mas principalmente para uma certa menininha, lá do Rio Grande do Sul, que aos 12 anos de idade foi estuprada e morta no dia 20 de julho de 2020. Então, é a ela que a gente vai dedicar as nossas melhores vibrações após esses 2 anos quase. Eu tenho certeza que a situação dela já é muito outra, né? Assim como da mãezinha dela, que já está aqui nos acompanhando também. Permitam-me não identificá-las totalmente, porque este tipo de crime mexe muito com o coração da mãezinha. E ela disse que eu podia identificá-la, mas eu prefiro não. Eu recebi um WhatsApp dela, dizendo assim: acompanhei tua palestra e tua história de vida, mas jamais pensei que tamanha tragédia aconteceria com a minha filha. A tragédia foi a seguinte: a família, ela, o marido e a filha, haviam se mudado
para uma pequena cidade do Rio Grande do Sul de 8.000 habitantes. E logo que ela chegou, a menina se interessou por um uniforme que seria feito por uma costureira que a professora da menina indicou. E quando ela foi saber o endereço da costureira para levar a menina, a vizinha disse: é aquela casa ali que ela mora. Era tão perto que ela mostrou a casa. E a menina então foi sozinha. Só que ninguém avisou que a costureira tinha um filho que se drogava e que já havia tentado abusar sexualmente de outras meninas. Então, como a menina demorou a voltar, e olha, a demora foi de 20 minutos, não foi tanto assim. E esse detalhe é interessante, viu, mãezinha? Que você vai perceber que no fundo, algo acendeu dentro do seu coração, numa espécie de premonição. Porque com um pouquinho que a menina demorou, ela foi atrás. Ela foi e o rapaz disse: não, aqui ela não veio, ele negou. A mãe então olha assim para dentro da sala, olha para vocês verem se isso é um comportamento de quem... se isso não seria um comportamento de quem já estava cismado com alguma coisa, né? Porque fala: não, ela não veio. Ela então, mesmo assim, olha para dentro da sala e vê o tênis da menina, um pé do tênis na sala. Ela então já entra apavorada para casa fora e acha já o corpo da menina estrangulado dentro de um armário. Então, essa ida atrás já era para mim um sinal de uma tragédia lá no fundo do inconsciente anunciada, mas não no sentido de que esse estupro deveria ocorrer. Nós vamos tentar explicar isso muito bem. O jovem estava sozinho em casa, né? E o assassinato ocorreu. Então ela escreve assim para mim daí um mês: eu queria saber como eu faço agora para seguir vivendo. Eu estou sem forças, eu estou perdida. Depois de um certo tempo ela escreve de novo: busco na leitura algo que acalme o meu coração e me ajude a viver com a ausência da minha filha. Um mês depois ela escreve: não sei como lidar com a raiva. Minha única filha. Tenho vontade de dormir e não acordar mais. O que faço? E depois ela escreve: tomo a liberdade de pedir à senhora, faça um vídeo sobre isso. Então ela me pede esclarecimento sobre este fato no dia 24 de agosto de 2020. Mas aí veio as questões da Covid. Eu tive a Covid bastante severa. Eu fiquei com sequelas naquela época, com dificuldade de raciocinar, dificuldade da memória, de déficit intelectual. Eu fiquei com esses problemas, graças a Deus, passageiros. Se bem que eu tenho a impressão que o meu raciocínio ficou, depois disso, um pouco mais lento. Então, hoje que o tema vai sair para ela, o estupro na visão espírita, é um tema forte. A palavra, só de ser pronunciada, já agride os nossos ouvidos, né? Então, nós pretendemos aqui traçar para ela e para todos nós uma abordagem acerca da visão espírita deste ato, assim como as suas causas e as suas consequências. Mas eu quero deixar bem claro que eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito, e tudo que eu disser aqui não é opinião pessoal. Eu estarei baseando em informações sobre violências, de um modo geral, que estão contidas nas obras de Allan Kardec. Existe pouquíssima literatura a respeito de estupro. Então, o que eu basear é para outros crimes tão bárbaros, quase tão bárbaros quanto. Então, embora o tema seja potencialmente bem polêmico e bastante desagradável, eu não tinha como continuar fugindo de trazer para ela as nossas reflexões. E nem também continuar omitindo
Gente, como é que a gente faz num caso desse? Eu tenho que silenciar esse coitadinho aqui, peraí. Isso. Pessoal do Instagram, será que continua me ouvindo? Então, é um tema complicado e que toda vez que acontece, causa espécie, e as pessoas querem saber, querem entender essas coisas, né? Então, estima-se que no Brasil, 50 mil mulheres sejam violentadas sexualmente todos os anos. 50 mil por ano. Dá uma média de 136 casos por dia. Então, basta você ligar a TV ou abrir um portal de notícias na internet para você se deparar com notícias quase diárias de pessoas, em sua grande maioria, de mulheres que sofreram agressão sexual. Jovens de 12 e de 15 anos, recentemente no Rio, sofreram o estupro coletivo, imaginem. Então, dentre os crimes existentes no âmbito da natureza sexual, um dos mais aberrantes, um dos mais horrendos, é sem dúvida nenhuma o estupro. É considerado crime hediondo, que hediondo significa, olhem as características, ou os sinônimos, ou os significados, porque a gente pegou no dicionário da língua, no novo dicionário da língua portuguesa. O crime hediondo significa que é um crime depravado, vicioso, sórdido, imundo, repelente, repulsivo, horrendo, sinistro, pavoroso, medonho. Multiplica por 1000, se isso aconteceu, foi com a sua filha. Multiplica por 1000, se o seu filho é que é o agressor. Essas características, né? Porque falar dele a nível teórico, por mais que nós nos sensibilizemos, nós jamais vamos conseguir penetrar dentro de todo o horror que isso significa. O estupro, então, está na cara, é um dos crimes mais bárbaros da humanidade, porque ele não é utilizado só para forçar a vítima numa conjunção sexual não consentida, mas também como arma de guerra. Ele sempre foi usado ao longo da história como arma de guerra, porque afetava profundamente o moral da tropa, que deixava suas cidades, os soldados, desguarnecidas e sabendo que as suas mães, irmãs, esposas, filhas ficariam desprotegidas e sujeitas a esse tipo de agressão, como sempre aconteceu ao longo da barbárie das guerras. Então, quando se tem notícia de que aconteceu um estupro, que pode ser, então, essa coação moral de uma força física, mas também uma coação psicológica, uma coação moral, essa seria, então, a segunda, eu coloquei aqui, a segunda maior violência que se pode praticar contra alguém. Eu coloquei a segunda porque a primeira seria o aborto, onde a vítima é totalmente incapaz de se defender. E muitas pessoas que foram agredidas sexualmente, muitas delas conseguiram se defender. E no aborto, não. O aborto é um crime tão terrível que a vítima não tem a menor defesa. Então, nós estamos analisando a questão perante os ensinos da espiritualidade dentro dos aspectos de provas e expiações. É aí que a gente vai encaixar a nossa reflexão. Provas e expiações que as pessoas se sujeitam em razão do seu grau evolutivo, em razão de estarem reencarnadas neste planeta tão triste, ainda onde o mal tão predominante, um planeta claramente de provas e expiações. E estudando tudo que a espiritualidade superior nos traz, dentro do capítulo, dentro do campo de provas e expiações, eu não encontrei absolutamente nada que patrocinasse a ideia de que a vítima tenha planejado
para esta reencarnação uma situação em que ocorreria o estupro como resgate de um provável erro do passado. Repito, em lugar nenhum da literatura espírita nós encontramos que o estupro faria parte de um planejamento reencarnatório, de uma escolha de provas. Em lugar nenhum está escrito que alguém escolhe ser estuprado quando chega aqui na Terra. Então vamos continuar o raciocínio. As questões 258 à questão 273 de O Livro dos Espíritos, está claríssimo que nem todas as atribulações que nós enfrentamos aqui na Terra foram previstas ou escolhidas por nós. Nem todas. Porque, na verdade, na maior parte das vezes, nós escolhemos o gênero de provas, mas não os detalhes. Então, em determinado momento, a gente encontra que, vamos supor, a pessoa escolheu a prova de renascer entre malfeitores, onde ela seria arrastada pelos exemplos do meio em que ela vivesse. É aquele jovem que aos 12 anos ele sai porta fora de casa e ele mora a 3 metros de uma boca de fumo, de uma bancada, de um bunker, de um traficante. E ali ele vai ser o aviãozinho e ali ele vai ter aquela escola. E o desafio dele é viver entre malfeitores e não cair na tentação de ser um deles. Então, as pessoas escolhem renascer entre os malfeitores para resistir à tentação, mas as pessoas não, elas escolhem, vou nascer ali, mas elas ignoram que tipo de situação exatamente ela vai enfrentar. Os atos são efeitos da vontade e do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de agir conforme a gente quiser, acompanhado da responsabilidade das consequências das nossas escolhas. Então, nós podemos resistir bravamente em aceitar que uma brutalidade como o estupro possa estar incluída como uma prova escolhida pelo espírito reencarnante. Poder-se-ia até supor que, desse modo, se fosse assim, eu vou renascer porque eu vou ser estuprada, significa que dentro do contexto, alguém nasceu para ser o estuprador. Alguém estava escalado para ser o estuprador, e isso não acontece. Não é assim que acontece. Ninguém renasce para ser violentamente assassinado, porque era preciso que alguém tivesse renascido para ser o assassino. Então, não é assim que a coisa funciona. Ninguém renasce para ser um instrumento de um resgate tão doloroso efetuado dessa forma. Então, a gente podia pensar, não, mas quem sabe uma vítima de uma violência sexual renasce e vai ser o algoz. E vai pegar o agressor do passado e ele vai ser a sua vítima. Deu para entender? Então, a gente pode pensar que a coisa funciona assim, mas não. Isso significa voltar à época da barbárie, onde a lei de Talião preconizava olho por olho, dente por dente, ou seja, que a gente ia sofrer aquilo que a gente fez alguém sofrer um dia. E não é assim que a lei de Deus funciona. A doutrina espírita repudia claramente essas considerações. Hoje você foi assassinado, então você renasce e amanhã você assassina o outro. Não, não é assim que funciona. No entanto, a gente tem que mencionar que num determinado momento do Evangelho de São Mateus, Jesus diz que é necessário que venham escândalos. É necessário que venham escândalos. Então, a gente fica analisando muito bem este versículo e nós vamos descobrir
que os escândalos ainda são necessários porque nós não usamos adequadamente o nosso... O que você está pondo aí, Márcia? Só uma imagem para não ficar em branco. Ah, sim. Mas fixa. Ok, obrigada. Então, gente, essa questão do escândalo, nós chegamos à conclusão que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Porque de todo mal que pode acontecer e ser uma injustiça, Deus faz com que ele se transforme em bem. Todo mal que nos acontece, onde a gente só consegue ver o mal, Deus faz dali sair o bem. Porque o mal, ele não tem existência própria. O mal é simplesmente a ausência do bem. E Deus não precisa que o mal aconteça aqui na terra para que a sua lei se cumpra, para que as pessoas se reajustem, para que as pessoas possam resgatar o seu passado. Não, não é assim que funciona. Deus não precisa do mal para castigar ninguém. E um dia o reino de Deus vai realmente se instalar em nosso coração. O mal será vencido pela nossa maneira cristã de tratar uns aos outros, pela nossa ética civilizada de tratar uns aos outros. Vai chegar um dia que ninguém fará mal ao seu próximo. Vai chegar um dia que os escândalos vão parar de acontecer. E vai chegar um dia que a terra não verá as dolorosas consequências da escolha equivocada do livre-arbítrio desvirtuado. As pessoas, por meio das quais os escândalos que Jesus disse serem necessários se manifestam, essas pessoas, elas responderão pelo mal que elas fizerem. Ninguém vem à terra para ignorar as necessidades do outro, para ignorar a sua própria caminhada evolutiva. Ninguém vem à terra para ficar indiferente à dor do outro. Ninguém vem à terra para ser um assassino, um estuprador, um suicida, um corrupto. Ninguém vem à terra para isso. Então, como que essas coisas acontecem? Essas coisas só acontecem porque, num determinado momento, determinadas pessoas se afastam totalmente da conexão com o divino. Porque, em determinado momento, a pessoa deixa sair de dentro dela o animal que ainda existe lá. Essas coisas acontecem assim. É o livre-arbítrio desvirtuado que mostram esses crimes hediondos, atestando a própria indigência espiritual da nossa humanidade aqui da Terra. Então, pessoas que escolhem, existem pessoas que são tão animalizadas ainda, que elas escolhem esses atos, mas elas escolhem ali na hora, elas não planejaram aquilo. E não é sobre a proteção divina, não é sobre a égide divina essas escolhas. Elas terão que irremediavelmente se acertarem com a contabilidade divina em algum momento. Então nós vemos claramente as leis que presidem o universo vão ali aproveitando as situações surgidas pela vontade humana, situações terríveis, mas vão filtrando, enquadrando, encaixando no contexto de cada reencarnação. É assim que todo mal que alguém cismou de praticar vira um bem. Os atos positivos, assim como os atos negativos que você traz de um passado, ficam realmente marcados em você. E aqueles que praticam o mal vão com certeza lidar com essas consequências. O livre-arbítrio prega que cada um tenha liberdade de fazer o que deseja, desde que saiba arcar com as consequências do que fez. Consequências terrenas, com as leis terrenas, e consequências divinas. O sofrimento que nós impusermos ao outro
jamais passará impune. Se passar impune pela justiça dos homens, pela justiça de Deus não passa. Isso não implica dizer que as vítimas de um assassinato, que as vítimas de um estupro tenham passado por essa situação por mera obra do acaso. O acaso não existe. Vocês viram como é que dá um nó? Ninguém programa isto, mas o acaso não existe. Essa menininha sai de casa e vai de encontro a um destino que ela não imaginava, mas que talvez, no fundo do seu psiquismo, ela sabia que estava na hora dela ir embora, voltar para o mundo espiritual. O como é que complicou. O como é que complicou. A maneira pela qual ela saiu. Então, o estupro não obedece a um planejamento, nada na obra de Kardec autoriza a pensar nisso, ninguém veio no mundo para praticar o mal, e em face disso, essas ações não fazem parte de nenhuma programação. Pensar o contrário justifica o crime. E justifica de uma forma escandalosa. Deus não precisa desse recurso. Então, é muito complicado a gente ficar imaginando essas coisas. Então, vítima e agressor se submetem aos desígnios de uma lei maior. Só que esta situação, pelo que eu pude estudar, necessita de uma análise caso a caso. A lei não é em massa. Os acontecimentos não são em massa. Então, cada caso tem que ser analisado separadamente, resultando sempre que a vítima está sendo pedido dela que tenha coragem e resignação para seguir em frente, que esta é uma condição do progresso espiritual, e para o agressor, ele tem que saber que ele vai enfrentar uma dolorosa senda de refazimento. Ele vai passar por situações extremamente complicadas. Espera-se o perdão de todos os envolvidos no caso, como forma de ajudar cada um a superar as próprias deficiências. O perdão liberta quem foi, quem está aqui, quem já está preso. Então, para nós que ainda nos revoltamos, e com razão, quando presenciamos notícias como a ocorrência que eu estou contando agora, a gente pede justiça e a gente entende que nada escapa aos desígnios da providência. E antes de nós nos transformarmos em juízes infelizes que apontam o dedo para quem cometeu essas atrocidades, nós vamos lembrar de Jesus, o que ele faria naquele momento. E vamos sempre, mãezinha, sempre se recolher em prece, em meditação, em favor de todos os envolvidos. Isso vai te dar uma força extraordinária para sair desse mar de lama emocional que a vida te jogou. E orar, assim como eu peço a vocês que orem, com toda a convicção dos seus corações, para que no coração deste algoz renasça o arrependimento e a vontade de consertar isso que ele fez. Então aí surge um problema muito sério, gente. Eu estou colocando isso e depois eu vou querer que a mãezinha me diga como que ela ouviu isso, como que isso desceu. E seria tão interessante eu saber também como é que isso está descendo em vocês. Mas agora eu vou contar para vocês uma história que saiu no jornal O Globo, mas é história de internet. Tem os detalhes, mas eu sinceramente não pude dizer que realmente isso aconteceu. Parece que aconteceu. Ninguém ia inventar uma coisa tão esquisita. Uma criança de apenas 7 anos de idade
foi violentada sexualmente pelo seu próprio tio na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. A criança foi levada à unidade de saúde e a médica pediatra se recusou a atender aquela criança. A médica alegou que a criança era culpada do estupro. Segundo a mãe da criança, a pediatra afirmou que uma energia sexual que a menina tinha atrai a energia do tio para ela. E atrai uma energia que essa menina tinha, atrai, ela se aproxima desse tio. Então a médica disse, isso é uma questão do passado, eu não vou entrar neste problema espiritual. E afirma que a criança foi violentada por problemas que ela trouxe de suas vidas passadas. O agressor sexual, então, tinha uma energia que se ligou à criança e ela se aproximou dele, porque ela também era culpada e tinha essa energia. A mãe, então, acionou a justiça contra a pediatra. O caso chegou ao Tribunal de Justiça em grau de apelação e a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso condenou a médica a indenizar a mãe da criança por danos morais no valor de R$10 mil. A médica, para se defender, alegou liberdade de crença religiosa. Alegou que que ela tinha consciência de poder se manifestar de acordo com a sua religião, para justificar a conversa que ela teve com a mãe e para justificar a recusa do atendimento à vítima de estupro. O jornal continua. Para a justiça, a médica praticou um ato ilícito, gerador de dano moral, porque extrapolou os limites da boa conduta social, ofendeu a mãe da criança ao atribuir à vítima a responsabilidade pela violência sexual sofrida, por supostas condutas imorais praticadas em vidas passadas. Que absurdo! Quando a gente via nos tribunais os casos de agressão sexual e alguém dizia, mas olha a roupa que ela estava usando, olha o local em que ela estava, olha o horário que ela estava ainda fora de casa, criminalizando a vítima, e isso acende em nós uma repugnância, né, por esse tipo de defesa. E essa médica, então, se é verdade isso, ela mostra um fanatismo que desumaniza, que enceguece, que embrutece as pessoas. Ela tenta colocar essa questão vibracional de uma forma inoportuna, porque é tão complicado a gente conseguir entender como é que a coisa funciona, como que ela teve coragem de ser tão reducionista. E eu estou com pavor de estar sendo muito reducionista aqui agora. Então, reiterando o que nós dissemos até agora, do ponto de vista espiritual, haveria possibilidade do estupro que nós estamos avaliando ter sido programado? Não. Não há a menor possibilidade disso ter sido planejado pela espiritualidade superior. Seria uma miopia religiosa e intelectual sem limites a ideia de que alguém vai planejar uma coisa dessa. Então, imaginem, nós condenamos a ideia, a crença de um Deus que manda para o inferno, de um Deus que castiga, um Deus que pune. No entanto, nós aceitamos um Deus que cria uma lei onde na vida seguinte, muitos aceitam, né? Essa médica está aceitando uma lei que na vida seguinte você vai sofrer exatamente o que você fez o outro sofrer. Você acredita num Deus que é capaz de vingar dessa forma, à guisa de estar educando. Então, isso não acontece.
Deus é fonte inesgotável de amor e Ele não precisa do mal para educar as suas vítimas. O Deus que castiga é lá da Idade Média. Muitas religiões e muitos religiosos já compreendem que Deus não castiga. Deus não castiga. Nós colhemos o resultado das nossas atitudes. Deus não castiga por crimes desta vida e nem de vidas passadas. Assim como você pega o seu filhinho de 2 anos que está errado e educa e tira do perigo e pega ele para fazer certo porque ele é criancinha. E nós somos crianças espirituais. Nós precisamos de educação corrigenda, castigo não. Então, mesmo que a gente pensasse assim, que a vítima de hoje tenha cometido graves erros na área sexual em outra vida, jamais o estupro seria uma condição imposta para resolver isso. Eu estou colocando isso o tempo todo de uma forma repetitiva, porque o mal não justifica a existência de outro mal. Jamais vai justificar. Entretanto, nós devemos considerar que todas as vezes que nós praticarmos o mal, nós estaremos irremediavelmente retidos nas consequências daquele mal. Mas vejam, em nenhum momento está dizendo, essa frase em nenhum momento diz que você vai passar pela mesma coisa. Você está retido, você está vivendo uma situação que exige corrigenda, que exige educação, que exige reajuste, e não que exige que você passe exatamente pela mesma coisa. Em lugar nenhum está dizendo isso. Então, realmente, somos nós que atraímos o mal que nós criamos com os nossos atos. Então, imaginem, esse jovem de 29 anos que abre a porta, se depara com uma menina, estupra e estrangula. A gente pode olhar e falar, puxa, é um monstro. E a gente até consegue aplicar para ele a lei que ele, então, merece, sim, sofrer numa próxima existência um abuso tão horroroso quanto ele está fazendo, para ele aprender a não fazer isso com os outros. Você pode até conseguir imaginar, alguns podem conseguir imaginar isso. Eu prefiro imaginar que se fosse o meu filho, eu não queria isso para ele. E ele é filho de alguém. Então, a gente não pode querer para o outro o que você não quer para você. Isso é lei básica, né? Então, mas a gente até consegue imaginar que esse homem mereça isso, mas a gente não consegue imaginar uma linda menininha trazendo de um passado uma situação dessa. Porque é passado, porque já caiu no esquecimento, se é que houve, né? E pode nem ter havido. Este sofrimento dela pode ser uma daquelas histórias do sofrimento inspirador. Acontece apenas para que as pessoas aprendam como lidar, como resolver, como tirar da sociedade um ser tão ignóbil. Pode ter sido apenas isso, né? O estupro jamais seria, então, algo de olho por olho, dente por dente, e isso jamais estaria em qualquer disposição. Então, como conceber a violência física? Como enquadrar a presença divina numa situação e sofrimento desse tipo? Deus estaria ausente nessas circunstâncias? Ou ele estaria presente e permitiu? Vocês percebem que as dúvidas são muitas? Para muitas pessoas, um crime desse tipo atesta que Deus não existe. Ou se existe, não dá conta de cuidar das suas criaturas monstruosas. Que nós temos erros de fábrica. Então, a nossa situação é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Os melindres da justiça divina fogem
à nossa compreensão total, assim como da misericórdia também foge. Então a gente vai ter que continuar considerando que o acaso não existe e Deus permitiu. Por quê? Porque o mal, quando chega no mundo, ele realça o bem. Deus que quis isso? Não, mas ele sabe que o mal chega. E ele retira dali um bem. Haja vista a vida da mãe dessa menina hoje. As coisas que ela tem feito e que tem procurado fazer. O crescimento espiritual que ela jamais desejou que fosse dessa forma, mas que acaba por amadurecer. E uma hipótese que nós podemos levantar pela misericórdia divina, eu fiquei me lembrando de alguns casos, mãezinha, onde recebemos aqui no centro um casal que a filha estava no deslizamento de terra que aconteceu em Angra dos Reis, eu não me lembro o ano. E a mãe sofrida, porque ela imaginava a filha, estava dormindo na pousada, a avalanche chegou derrubando tudo e a menina ficou soterrada naquela lama. E a maior tristeza da mãe era imaginar a filha sendo sufocada e morrer por ingestão daquela lama, pelas vias aéreas, pela boca e tudo mais. Então, um médium da casa, ele era muito indisciplinado, entre aspas, mas tinha uma vidência extraordinária. Eu estava conversando com um casal e ele sai de lá do fundo. Você lembra, Marta, como é que ele era intempestivo, né? Ele sai lá do fundo, chega perto da dona e fala assim: perto da senhora aí tem um senhor que chama senhor fulano de tal. Depois a mulher se identifica como o avô dela. E ele está dizendo para você parar de se preocupar com isto, porque a sua filha foi retirada do corpo antes de acontecer o sufocamento pela lama. Então aquilo foi maravilhoso para aquela mãe, porque ela não tinha externado para nenhum de nós a sua maior dor qual era. E essa mãezinha de hoje me diz, ela tinha mandado as fotos, e eu falei ontem, ela mandou as fotos da menininha dela, linda a menina, com 12 anos, as duas, para eu mostrar para vocês na hora que a gente fez a prece inicial, né, em favor dela. E eu disse para ela, amanhã até 7 horas você me diga se você mudou de ideia quanto à exposição das fotos. Aí ela me passou um WhatsApp, olha, eu prefiro não, eu ainda não dou conta de imaginar aqueles momentos finais da minha filha. E eu rezando para ela, para que ela desse conta daquilo, e me veio à mente que este caso de Angra dos Reis, um outro caso que está no livro que fala sobre umas cenas do carnaval na Bahia, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, Adivaldo Franco, esqueci o nome do livro, os 4 jovens dentro do carro, um deles pedia para o motorista, não corra, você bebeu, por favor, não corra. E começou a rezar porque ele viu o perigo. E realmente o carro capota, os 4 perdem a vida física e este jovem foi retirado. O carro começa a cair e ele é retirado antes de sofrer qualquer abalo. Meu amor, quem te garante que a sua filhinha também não foi retirada? Que a missão dela era apenas denunciar que ali naquela rua morava alguém muito perigoso. Então, quem sabe, ela também, pela misericórdia divina, não foi retirada antes da hora. De qualquer forma, esta prova que você está passando, essa expiação ou esta situação que a vida te ofereceu, é uma prova para universidade, para mestrado, para doutorado. Não é prova de espírito imaturo que só consegue aprender coisinhas lá do jardim de infância. Quanto mais grave os nossos problemas, é porque mais maturidade, mais força nosso espírito tem. Então, quando você vê alguém passando por um problema dessa magnitude, é porque essa pessoa tem força, tem condição de superar. E esse problema não vai destruir você.
simplesmente por uma lei que existe, que todo mundo aqui já está cansado de ouvir. Nos nossos ombros, jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Então, pelas lentes do amor, nós sabemos que também o estuprador é uma pessoa doente do corpo e da alma. E no livro No Mundo Maior, André Luiz nos fala dessas enfermidades do instinto sexual. Então, muitos sofrimentos são contraídos por todos nós no decurso de nossas várias reencarnações, no decorrer dos séculos. Portanto, se nós causarmos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo, diz André Luiz, é justo que venhamos a solucionar esses problemas que causamos em ocasião adequada. Então, a divina providência oferece recursos para que a gente se reajuste, sem que seja necessária a violência. A nós, espíritas cristãos, que conhecemos do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei que pede caridade para com os criminosos, não cabe julgamento, só cabe oração, só cabe vibrações de paz. Nós não devemos engrossar as fileiras daqueles que apontam, acusam e tiram conclusões. Mas nós devemos, sempre que pensarmos na vítima, pensar também no algoz, porque eu não sei em qual situação uma mãe sofre mais. E mais um detalhe para todos os envolvidos: nada é mais sublime do que perdoar o imperdoável. Perdoar o imperdoável. Isto é sublime. Isso é sublime. É isso que é um ganho, né? Seria um ganho, seria uma caminhada, seria um salto quântico na jornada evolutiva. Então, se nenhum de nós é culpado pela violência que sofre, o que é que explica isso, esse estupro? Nossas vidas passadas, olha a resposta. Se nós não somos culpados pela violência que sofremos, o que é que explica um assassinato, um estupro? Você está com o meu slidezinho aí daqui a pouco, não está, querido? Nossas vidas passadas, impressas como núcleos energéticos, aí, ó, que irradiam, vou ler do meu mesmo. Nossas vidas passadas deixam marcas impressas como núcleos energéticos que irradiam constantemente do interior para o exterior. As ligações espirituais se formam no campo das vibrações. E existem ligações positivas de amor e fraternidade e ligações negativas de ódio e aversão, que podem atravessar existências e manter os indivíduos ligados a diversos outros indivíduos. Leiam de novo isso aí. Acho que dá para todo mundo entender o que está dizendo aí. Então, realmente, a médica, ela tangencia alguma coisa de verdade, mas jamais esta teoria nos autoriza a saber quem é quem dentro de um quadro desse. Jamais. Então, assim como nós atraímos pelas vibrações algumas questões muito malvadas na nossa vida, e isso não significa que somos tão malvados assim, significa que vamos passar por aquela experiência e vamos sobreviver a ela. Então, ela fica ali naquelas vibrações, assim como ela encontrou esse espírito dessa menina, encontra na mãe uma vibração super positiva de amor, de fraternidade, de ajuda, de consolo, de força, porque elas se amavam profundamente, e elas vieram juntas para essa empreitada, né, para esse empreendimento.
as nossas vibrações que nos ligam uns aos outros atravessam as existências. Então, o livre-arbítrio foi a causa deste estupro. O livre-arbítrio. Nenhum indivíduo vem ao mundo para morrer, para ser estuprado, para cometer suicídio. Mas o livre-arbítrio, um dos princípios mais básicos do espiritismo, pregam essa liberdade de agir. O estuprador tinha essa liberdade de agir. E a liberdade foi dada para quem fosse fazer o bem ou para quem fosse fazer o mal. E essa é uma questão filosófica que nós podemos perfeitamente compreender quando estudamos a doutrina espírita. Então, assim, se um indivíduo cuja ligação espiritual com outra pessoa é negativa e ela decidir exercer seu livre-arbítrio de forma mais primitiva e terrível, ela vai exercer o seu livre-arbítrio. Então, o que aconteceu? Aquele jovem exerce de uma forma hedionda, terrível, animalizada, o seu livre-arbítrio. E invade o corpo e invade a sexualidade. E isso foi uma decisão exclusivamente dele. Não sabemos a motivação, não sabemos se foi tomado de desejo, de ódio, de necessidade de dominação, não sabemos. O que levou esse jovem a escolher aquela vítima e fazer isso? Não sabemos. Mas nós sabemos que Deus tem recursos para ajeitar tudo e consertar tudo. Eu ofereço à mãe uma coisa que Emmanuel disse no prefácio do livro Astronautas do Além. Põe para mim a última coisa. Vamos mergulhar, gente, nessa frase. Emmanuel diz: também nós, os viajores de outras estradas, alcançamos a porta do teu coração para dizer-te, em palavras de paz, que Deus é amor e luz em tudo quanto existe, que a morte é vida nova, que a justiça nos rege, que a dor nos aprimora, que o trabalho nos guia para além de nós mesmos e que a alegria imperecível a todos nos espera no infinito do tempo e nas forças do espaço, para sermos um dia, na suprema união, plenamente imortais ante o esplendor sem sombra da grandeza de Deus. Isso é bonito, né, gente? Porque a grandeza de Deus está sendo nos apresentada com a sombra da nossa ignorância para conseguir compreendê-la. Mas dia virá em que a gente vai conseguir ver a grandeza da justiça de Deus sem a sombra da nossa ignorância. Dia virá que isso vai acontecer. Por enquanto, nos cabe nos entregar a Deus na certeza de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades de cicatrizar as feridas que a vida nos oferece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Oi? Pode. Então vamos mais uma vez vibrar em favor de todos os envolvidos nessa história, em favor dessa mãezinha, dizendo a ela que o pior já passou. Os 2 primeiros anos são os piores. Daqui para frente, as coisas vão ser mais fáceis um pouco.